saindo do gramado. Mas todos eles têm a mesma importância. Você sabe o que está acontecendo? Nós estamos falando do gesto dele, não falamos do jogo. É isso aí. A gente não falou que ele dobrou os laterais e os dois laterais estão jogando muito mal. A gente não falou que ele insiste em colocar um jogador que não tem a menor condição de jogar aberto pela ponta esquerda. Parece que ele nem é canhoto. Quando a bola vem no Arthur, ele está jogando aberto pela ponta esquerda, ele tem uma enorme dificuldade para dominar a bola. Porque quando a bola vem aberta pelo lado direito, ele domina com a canhota e bota na frente. Quando ele está aberto na esquerda, ele domina com a direita e fica sapateando em cima da bola. O que ele faz? Ele entra para tentar a jogada por dentro. E em bola cria toda a dificuldade para o time do Palmeiras. Ô Pascoal, só para pegar carona, o que parece, às vezes, pela parte do Abel, tá? Ele é um técnico muito competente, já multicampeão. Ele levou o Palmeiras. Isso ninguém contesta. Parece que por conta disso ele não pode ser questionado. Se você o questiona, se você o critica, é uma perseguição. E essa narrativa é uma narrativa chata. Não é uma narrativa real. Tanto que todo mundo, quando vai criticar, começa pedindo desculpas porque ele é o melhor treinador em atividade no Brasil. São coisas diferentes. Deixa eu só colocar uma nota, porque eu acho que é importante a gente pontuar também como a Associação de Árbitros vai agir diante disso que o Abel insinuou na saída do campo, né? A associação divulgou uma nota dizendo que não aceitaremos mais nenhum tipo de insinuação, acusação ou insulto comprometendo a dignidade e a honra dos nossos árbitros que estão atuando de forma que tem que ser, cumprindo as regras do jogo. Enquanto houver esses atos deploráveis e inaceitáveis vindos de quem quer que seja, a Abrafut, que é essa associação dos árbitros, entrará em ação e defesa da nossa classe. Logo, entraremos com uma nota de infração no STJD contra o senhor Abel Ferreira. Nem precisava. Por dever de ofício, o procurador do Tribunal de Justiça Desportiva, do STJD, ele tem que acionar a lei que enquadra o treinador do Palmeiras. É dever de ofício, porque ele está lá para isso, ele é o procurador. Ele vê a imagem, enquadra a imagem no regulamento e bota lá para julgamento. Ou seja, pode pegar um gancho ainda. Claro que ele pode, porque é dever de ofício. E ninguém forçou o Abel a fazer isso. Mas a culpa é dele ou da imprensa? Não, a culpa é do Abel, o gesto é dele. Não, ele tem que arcar com as consequências do que ele fez. O discurso dele pós-jogo é desconexo do que aconteceu no jogo e no gesto dele. É um gesto desconexo, são coisas separadas, são coisas que não têm vínculo, são coisas que não estão no mesmo nível do acontecimento. Palmeiras jogou contra o Goiás, vamos aqui tratando a real. Palmeiras jogou contra o Goiás, merecia ganhar? Não. Fez o gol aos 51 do segundo tempo. Aquele gol do Breno Lopes que deu aquela ingresia com a torcida lá, depois teve que pedir desculpa. Ou não é isso que aconteceu? Sim. Ontem o Palmeiras merecia perder? Não. Mas perdeu. Por incapacidade de finalização do time do Palmeiras. Ah, mas o Rony ficou 2 dias fora de treinamento, por isso que ele não começou jogando. O Endrick começou jogando porque o Rony ficou 2 dias sem treinar. O que acontece com o Palmeiras? O que está acontecendo com o Palmeiras? Não existe outro jogador no Palmeiras capaz de entrar em campo e fazer o lado esquerdo e trazer o Arthur para o lado direito? Não existe. Ah, o Kelvin é muito menino, não dá para ele jogar, ele é muito garoto ainda, vai jogar contra o Boca na Bomboneira. Mas o Kevin, entendeu? Às vezes que ele entrou... Não, para Bomboneira eu não sei, mas entendeu? Assim, às vezes que ele entrou, ele segurou também. Não, o Kevin é um jogador abusado. Se ele tiver chance, ele vai dar uma caneta no cara, ele vai dar um drible, ele vai aparecer na área, ele gosta da velocidade. Eu já disse aqui que esse é um moleque abusado. E eu gosto de jogador assim. O que é interessante é que o Palmeiras repete as escalações, repete os equívocos nas escalações, e aí o treinador arruma um subterfúgio para desviar os erros dele da partida. Desvio de foco, é método. É um subterfúgio para desviar o acontecimento. O Arthur tem dificuldade para jogar aberto pelo lado esquerdo. Sim, caem Os 2 laterais do Palmeiras, o Mike e o Marco Rossi, estão jogando mal. Eu estou falando coisa que não existiu? O Rony ficou fora e a bola não chegava. O Endrick se virou O Endrick perdeu 2 possibilidades de gol, a bola ficou no pé direito dele. Vamos dizer também a verdade. O Gomes dá uma bola no travessão também, né? A gente defende. Mas os cruzamentos ali, não exatamente esse,
também uns cruzamentos meio desorganizados. Foi aquele abafa. 37, se não me falha a memória. No segundo tempo... 43 cruzamentos. Então, no segundo tempo foi 37. O jogo todo 43. Mas que a gente espera de forma mais organizada para se tratar do Palmeiras do Abel, 43 cruzamentos, 11 certos. Então. Pois é, porque cruzamento desorganizado, Arthur ainda... essa história que você está falando é uma verdade. Como é que vai fazer com esse lado esquerdo? O Endrick, que a gente defende, é um baita potencial, teve lá a sua chance, também podia ter feito gol, também foi mal. E não fez. Pegou Também uma de foi perna mal, direita, de cara a cara com o finalização. goleiro, e outro entrou de frente e não fez o gol. E aí chega uma hora que nem parece time do Abel, porque aí o Gomes vira o centroavante, vamos lá tentar. Esse é outro ponto, Mauro. Porque a última alternativa da tática do Abel, e tem sido assim nos últimos jogos, tá ruim, não sai o gol. Gomes. Vai lá para 9. Você é o centroavante. É isso aí. Então, tudo isso... se eu tô vendo, o adversário do Palmeiras está vendo. Claro. Né? Porque eu só sou um analista de futebol. Tenho um pouquinho de tempo nisso. Mas eu só sou um analista de futebol. Né? Eu só sou um analista de futebol. E eu acho muito, muito desagradável você mudar o foco diante de uma situação. Esse é um grande embate que eu já tive com o Vanderlei Luxemburgo. Sim. Não, eu vou fazer... Cria um outro foco para não focar naquilo que é o acontecimento do jogo. Eu acho completamente fora de propósito. Analisa o acontecimento. Ganhar, perder, empatar são resultados factíveis de um jogo. E se você jogou mal, chega e fala, jogamos mal. Ontem o Palmeiras não jogou mal. O Palmeiras, ele podia ter dito, Palmeiras, nós até criamos, nós até tentamos, mas a nossa finalização foi muito ruim. Isso. Os nossos laterais não estão funcionando, por isso que eu tive que tirar um lateral e deixar o Mike de lateral, tirar o Rocha, para botar alguém para forçar a jogada. Aí entrou o Luiz Guilherme. Aí fica aquele negócio, o Luiz Guilherme domina a bola, tem que virar o corpo todinho para poder... Vocês já repararam? Sim. Um não pode jogar pelo lado esquerdo, que ele gosta, e o outro que gosta de jogar pelo lado direito não pode, porque o treinador quer que ele fique... Então, tem coisas desconexas nisso. E cabe ao Abel. O Abel é esplêndido, maravilhoso. O Abel ainda não é o maior treinador da história do Palmeiras. Um dos, né? Ele poderá ser o maior treinador da história do Palmeiras. Está caminhando para isso, mas ele ainda não é. E colocar, sabe, mudar o foco dessas coisas. Eu sei que ele queria reforços. Tá certo. Eu sei. Ele tá certo. Eu sei que ele queria reforços. Eu sei que ele pediu e até implorou por reforços, porque ele sabia que ia chegar nessa hora. Lembra que ele pediu um cara aberto pela ponta? Lembro. Lembra que ele pediu mais um zagueiro? Lembra que ele pediu um volante? Lembra que ele pediu um meia? Eu sei que ele pediu reforços, porque ele sabe, porque ele tem uma capacidade de visão, e é uma capacidade enorme que ele tem, até intelectual, de enxergar as necessidades do Palmeiras. Mas ele não teve. Ele não teve. E agora, tá com o que tem, ele disse que era o suficiente, que ele ia caminhar com o que tinha. Mas a Com o que tem saída não do tá- Dudu não tá complicou funcionando. um pouco isso. A gente tem Ele até tinha números. ele tinha a conta do chá ali. Sim, Com o Arthur exatamente. tava ótimo. Arthur, Rony e... O elenco é Dudu. curto, né? Então, E aí parece que agora, com a saída agora... dessa peça, acabou desestruturando É, todo o entorno exato, dela, né? eu Deixa eu só acho. colocar os números aqui para te ouvir, Tá Mauro. bom. E aí é justamente sobre esse Palmeiras com e sem Dudu. Aí, ó, Mauro, para te dar elementos para esse debate, com o Dudu, né? A gente está falando ali do Palmeiras nos 4 últimos jogos com e nos 4 últimos jogos após a lesão. Foram 5 total sem o Dudu, mas a gente pegou esse recorte dos 4 últimos para ficar igual. Com ele foram 6 gols marcados, sem ele 1. Grandes chances criadas, o mesmo número, ou seja, está precisando de mais chances para conseguir converter sem ele. É a tal da pontaria, da efetividade. Grandes chances convertidas em gol, com ele 4, sem ele 1. E mais chances criadas, Dudu e Veiga com o Dudu em campo, e sem ele o Mike acaba assumindo essa posição pelo outro lado do campo, justamente pelo que a gente está comentando aqui. O Arthur não está confortável. Roda a vinheta aí para ouvir o Mauro. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Faça seu jogo. Já o lado do Grêmio, tá? Que venceu essa partida, vamos ouvir o Renato aqui. Mas para te dar elementos, assim, o Dudu desestruturou todo um ecossistema porque as peças já eram curtas antes. O tal do cobertor. Ecossistema cabe, o que é verde, né? É verdade. É assim, claro que ele queria
reforços, ele imaginava que uma hora poderia precisar. Não, claro que imaginou uma lesão assim do Dudu, mas uma expulsão ou uma lesão de 2 jogos, tal, não esse período todo, mas que podia chegar como está chegando aí em fases decisivas e de repente ter um problema. Não imaginava que seria tão grande como o que foi, mas a gente sabe que foi com alguém que é fundamental. O Dudu não teve um ano de artilheiro e tal, acho que esse ano está longe de ser o ano em que ele fez mais gols, tal, pegar o período que ele jogou. Talvez esse seja o ano mais de seca dele. Mais de seca, mas ele é da assistência, que ali não dá para dar. Desequilibra, chama a atenção do adversário. Aqueles 6 gols daquele período, tem gols com assistência dele, o cara que desequilibra, que curta. Porque às vezes não é só a última bola, a gente fala muito da assistência, mas às vezes a penúltima bola é muito importante e o Dudu constrói tudo isso. Jogador que está na história dos últimos 5 anos aí do Palmeiras como top, então faz falta. E aí ele viu que talvez tivesse uma solução, mas não está dando certo, que seria o Arthur, que quando o Arthur chegou, nossa, encaixou, a declaração dele, pois é, encaixou, olha lá, minutos. Aí é só uma comparação, né? Sim. Os 3 jogos que o Arthur fez jogando pelo lado esquerdo, mostrando que, obviamente, ele rende muito menos do que o Dudu naquela posição. Que tinha encaixado muito bem do lado direito, quando ele chegou, nossa, entrou feito uma luva, tal, o Arthur tava demais. Era um ataque, gol de cabeça toda hora. Sonhos que, olha, do jeito que eu não tive centroavante, talvez teve alguns aí tal que não funcionaram, já foram até embora alguns, mas ele falou, agora tudo bem, eu vou de Arthur, Rony e Dudu, com o Veiga chegando por trás, Zé Rafael com a bola que joga, eu tô resolvido. Aí perdeu o Dudu, a coisa não andou, só que assim, ele tinha esses 2 jogos para fazer os testes, porque agora veio um jogo decisivo contra o Boca. E acho que não funcionou também com o Endrick. Tudo bem que o Rony estava machucado, está voltando, vai ser o Rony. Mas do lado esquerdo, quem vai ser? Vai de Arthur mesmo? Ou põe o Endrick ali agora pela esquerda? Ou põe um outro mais novo? Enfim, Kevin. Eu acho Então, Kevin, acho que ele leva essa dúvida aí até o jogo contra o Boca. Eu acho que o jogo contra o Grêmio já estava servindo como preparação para o jogo contra o Boca. É. Então, eu acho que ele deve ir com o Arthur. Eu acho que é um equívoco. Sim. O time fica torto. A ausência do Dudu, ela deixa um holofote muito grande no Rafael Veiga. Rafael Veiga, ele fica ainda mais visado e o Palmeiras depende muito individualmente do Rafael Veiga. Que ontem até teve chance de marcar, ele é sempre um jogador muito importante, né? Maestro dessa equipe, organiza, batida de fora da grande área. Né? O Dudu atrai muito, né, a atenção do adversário, Sim. mesmo não sendo um Dudu tão eficiente com Sim. número, estatística, né? Ali no último terço do campo, ou seja, com assistência ou com gol nessa temporada. Eu acho que, assim, conhecendo o Arthur e vendo ele jogar há muito tempo, ele fica muito mais confortável do lado direito. Eu acho que ele já mostrou nesse próprio Palmeiras, principalmente a largada dele no Palmeiras, parecia que era um cara que estava jogando nesse mesmo time há muito tempo. Porque ele é o canhoto que joga aberto pela direita e puxa para dentro. Ou ele puxa para dentro uma assistência, ou ele puxa para uma finalização. Estava atacando muito bem a área para fazer gol, como o Pascoal falou. Você tinha aquela chegada dele ali com força. Então agora a gente está vendo, às vezes, o Palmeiras com muita posse, com muito volume, mas sem conseguir traduzir isso em grandes chances. Sim. Tá tendo essa dificuldade. O John, por exemplo, tudo bem. Entendo o lado do Abel. O Abel tem muito jogador cru, jovem, para ele ter que trabalhar. Ele tem o John, ele tem o Kevin, ele tem o Endrick. Poderiam ser jogadores para jogar ali do lado esquerdo, são jogadores da base do Palmeiras. Mas é o que se tem disponível. O Abel tá certo. Tem o Luiz Guilherme também. Tem o Luiz Guilherme também, que entrou bem no jogo ontem. Só Sim. que ele fica mais confortável na direita, né? Também que é um canhotinho. Esse garoto é bem acima da média, viu? Parece que nos times de base, Fernando, todo mundo que é canhoto, que deveria jogar na ponta esquerda, começou a jogar na ponta direita, né? Uma mudança. Os caras são canhotos, mas eles só se dão bem do lado direito E agora. normalmente o Virou uma destro fica ali tendência, do lado pô. esquerdo, né? Virou uma tendência agora eles serem melhores do lado de cá. Mas Mas é que da maneira que tá, ele acaba perdendo dos dois lados, isso, né? exato. Se ele bota o Arthur na dele, pelo menos bota um menino ali, talvez perca um pouco, mas enfim, vamos ver como é que ele vai montar para o jogo. Vamos recorrer contra à memória de o outros Boca. grandes treinadores. Né? Agora é o seguinte, eles vão todos torcer para o Corinthians hoje, né?
tanto o Palmeiras como o Grêmio, hein? Não, o Palmeiras não vai torcer pro Corinthians, não. Vai sim. Vai torcer contra... porque agora... Vai torcer contra o Botafogo, é outra coisa. É diferente. Peraí, vocês estão passarinhando, estão misturando tudo aí já. Corinthians e Botafogo já. Não, tô falando de Grêmio e Palmeiras. Eu tô falando de Grêmio. O Grêmio também. Pro Grêmio interessa muito uma vitória hoje para encurtar a distância. Aí, tanto é que o Renato já começou lá, impossível e tal. Antes ele tava pensando assim, não foi legal o empate fora de casa e tal, precisamos... Saiu para 6 pontos, ganhou 1. Ir melhor como visitante, não sei o quê, ó. Aí agora ele já tá voltando a pensar até no brasileiro. Ele já tá pensando que dá, mas já tá fazendo aquela conta do salário também, né? Que ele não é bobo nem nada. Então fala aí, Renato, como é que é essa matemática? Eu sempre falei para vocês que a gente nunca deixou de lado a briga pelo título. Enquanto houver a chance, a gente vai correr atrás. Muita gente fala que é impossível. Não, impossível é uma palavra muito forte. Não existe no meu vocabulário a palavra impossível. Fala família palmeirense, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Endrick volta a ser titular, tem boa atuação, mas amplia jejum de gols no Palmeiras. Centroavante começou entre os titulares no lugar de Rony após quase 2 meses e fez jogo de altos e baixos na derrota do Verdão para o Grêmio, pelo Brasileirão. Endrick foi a grande novidade de Abel Ferreira na derrota do Palmeiras para o Grêmio, na última quinta, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Brasileirão. O centroavante de 17 anos foi titular no lugar de Rony, mas não conseguiu melhorar o desempenho ofensivo do Verdão. Com apenas 2 gols marcados nos últimos 5 jogos, o Verdão segue econômico no ataque. Coincidentemente, o período de escassez de gols ocorre após a lesão de Dudu. A derrota para o Grêmio interrompe a sequência do Palmeiras na caça ao líder Botafogo, que se derrotar o Corinthians nesta sexta, em Itaquera, volta a ter vantagem de 10 pontos na liderança. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.